Meu nome é Hiroshi Takeda. Eu fui um piloto kamikaze. Um desses homens que, em teoria, não deveriam contar suas histórias. Mas aqui estou eu. Às vezes me pergunto se isso é um presente ou uma punição. A verdade é que sobreviver quando o destino era morrer é algo que carrego todos os dias. Tudo começou em 1944, quando o Japão estava de joelhos. Eu tinha 19 anos e todos nós sabíamos que a guerra não ia bem. Os americanos eram como uma onda que não parava de crescer. E nossa única esperança era atacar com força onde mais doía, nos porta-aviões. Fui escolhido para fazer parte do esquadrão kamikaze. Naquele momento, senti uma mistura estranha de orgulho e medo. Falaram que era uma grande honra, que eu deveria me sentir privilegiado. Você foi escolhido porque é habilidoso, porque é forte, diziam os oficiais. Eu acreditava neles, ou pelo menos tentava acreditar. Durante o treinamento, aprendi a pilotar um zero, como se fosse uma extensão do meu corpo. As mãos no manche, os pés nos pedais, cada comando era ensinado com precisão. Mas o mais importante era a preparação mental. Eles queriam que aceitássemos a morte como algo natural, até bonito. Diziam que morrer pelo Japão era o maior ato de amor que um homem poderia realizar. Passávamos noites escrevendo cartas para nossas famílias, cartas que sabíamos que elas só leriam depois que fôssemos embora. Eu escrevi para minha mãe: "Seja forte, mãe. Estou indo com honra e meu sacrifício será para proteger você e nosso povo." Mas no fundo, aquelas palavras eram para mim uma tentativa de me convencer de que aquilo fazia sentido. No dia da missão, o ar estava pesado. Não era só o calor sufocante, era o peso do que estávamos prestes a fazer. Eles nos deram saquê antes da decolagem. Para acalmar os nervos, disseram, mas o saquê não acalmava minha mente. O gosto queimava minha garganta enquanto meu coração batia como o tambor de uma guerra que eu não queria lutar. Enquanto sobrevoávamos o oceano, os instrutores gritavam pelo rádio: "Fiquem focados no alvo. Lembrem-se da missão. Honrem o Japão." Mas minha mente estava em outro lugar. O som do motor, que antes era ensurdecedor, parecia ter ficado mais baixo, quase como um sussurro, dando espaço para os meus pensamentos. Eu me lembrei do meu pai, do cheiro da terra molhada, quando trabalhávamos juntos no campo. Me lembrei de quando ele me ensinou a pescar, dizendo que um homem sempre deve trazer algo de volta para casa. Mas o que eu vou trazer, pai? Pensei. Quando finalmente avistamos o porta-aviões no horizonte, meu coração quase parou. Era gigantesco, como uma cidade flutuante. O sol refletia no casco de aço, e eu podia ver os pequenos pontos que eram os soldados americanos correndo pelo convés. Eu sabia o que tinha que fazer. Meu alvo era a torre de comando, o ponto mais crítico. Minha missão era simples: voar direto para ela. Me aproximei com o manche firme nas mãos. Meu corpo inteiro tremia, mas eu tentava controlar. Era isso. Esse era o momento pelo qual eu tinha treinado, pelo qual eles diziam que eu deveria me orgulhar. Mas no último instante, algo aconteceu. Não sei explicar. Meu coração gritou mais alto do que qualquer coisa. Em vez de continuar, puxei o manche para cima. Desviando do navio, o rádio explodiu em gritos. "O que você está fazendo, Hiroshi? Volte ao alvo." Mas eu não conseguia responder. Minhas mãos suavam tanto que quase escorregavam do manche. O avião tremia como se protestasse contra a minha decisão. Olhei para trás e vi os outros aviões colidindo com o porta-aviões. As explosões iluminaram o céu e eu senti um impacto no ar, mas eu estava voando para longe com o coração batendo descontrolado. Aquela decisão mudou tudo. Meu combustível estava acabando e tive que fazer um pouso de emergência no mar. Fui resgatado pelos americanos, que me levaram como prisioneiro de guerra. Eles não entendiam porque eu não tinha completado minha missão. Às vezes, nem eu mesmo entendo. Hoje, olhando para trás, vejo como a vida seguiu um rumo que eu jamais poderia imaginar naquele cockpit. Depois de ser capturado pelos americanos, fui levado a um campo de prisioneiros de guerra. Lá, descobri o peso da sobrevivência. Eu não era tratado como um herói ou como alguém valente. Para os soldados americanos, eu era apenas mais um inimigo. Para meus compatriotas, eu era um homem que falhou na sua missão.
Os dias no campo eram longos, o frio cortava a pele e as refeições eram escassas. Passávamos o tempo trocando histórias entre os prisioneiros. Foi lá que conheci outros homens que também haviam falhado, alguns abatidos antes de chegar ao alvo, outros que, como eu, hesitaram no último segundo. Nós nos apoiávamos, compartilhando a culpa que carregávamos. Mas, aos poucos, a culpa deu lugar a algo diferente. A esperança. Era como se, no silêncio das noites geladas, começássemos a entender que o fato de estarmos vivos era uma segunda chance. Quando a guerra acabou, eu não voltei ao Japão. Havia algo dentro de mim que não me deixava. Eu tinha medo do que encontraria. O Japão que eu conhecia estava em ruínas. E eu, marcado como um kamikaze que sobreviveu, não sabia se seria aceito. Por isso, quando tive a oportunidade de recomeçar em outro lugar, agarrei-a com força. Em 1948, embarquei em um navio rumo ao Brasil. Não sabia o que me esperava, mas o coração de um sobrevivente sempre busca reconstrução. Desembarquei na Bahia, um lugar que, para meus olhos japoneses, parecia um pedaço do paraíso. Aquele calor tropical, o som das ondas do mar, as pessoas que sorriam de um jeito tão aberto, era como se a vida estivesse me convidando a começar de novo. No início, foi difícil. Trabalhei no campo, plantando e colhendo cacau, algo que curiosamente me lembrava do trabalho com meu pai no Japão, as mãos calejadas, o suor escorrendo pelo rosto, mas com algo diferente. Eu estava vivo e estava livre. Foi em uma dessas plantações que conheci Maria, a mulher que mudaria minha vida para sempre. Ela era baiana, com a pele morena como a terra que cultivávamos, e um sorriso que parecia iluminar o mundo. Não sei como alguém como eu, carregando tantos fantasmas, conseguiu conquistar alguém como ela. Mas Maria tinha um jeito de enxergar o que havia de bom nas pessoas. Ela dizia que eu tinha um coração forte e uma alma boa. Casamos em uma pequena igreja branca, perto do mar. Aquele dia ficou gravado na minha memória como o oposto de tudo o que vivi na guerra. Não havia medo, apenas amor e esperança. Tivemos 3 filhos. Akio, em homenagem ao meu pai, Harumi, que significa beleza da primavera, e Miguel, um nome que Maria escolheu para homenagear suas raízes. Hoje, vivo em uma pequena casa na Bahia, cercado pela natureza e pelo som das risadas dos meus netos. Às vezes, quando o vento sopra mais forte, eu fecho os olhos e lembro do vento contra o vidro do cockpit, daquele dia que deveria ter sido meu último, mas então abro os olhos e vejo Maria cuidando do jardim ou meus netos correndo pelo quintal e tudo faz sentido. Eu não sou mais o kamikaze que falhou. Sou um homem que viveu, um homem que teve a sorte de encontrar o amor, de construir uma família e de ser lembrado não pela guerra, mas pela vida que escolheu viver depois dela. Se alguém me perguntar se eu ainda penso no Japão, eu respondo que penso todos os dias, mas não com tristeza. Guardo minhas origens no coração, assim como guardo o cheiro do cacau, o calor do sol baiano e o amor que encontrei aqui. Meu nome é Hiroshi Takeda e esta é a minha história. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e comentar aqui embaixo. E se você tiver uma história emocionante ou interessante para contar, escreve nos comentários. Eu vou ler todas e quem sabe a sua história vira o próximo vídeo aqui no canal. Vamos juntos criar histórias incríveis.